Sejam bem-vindos a mais um episódio do Que a Boca Conta. O natural é o novo normal. E estamos aqui novamente com essa querida que já esteve aqui conosco em algum outro momento e voltou então para a gente conversar mais um episódio sobre o que o Ayurveda tem para nos contar a respeito da nossa saúde geral e também como ele vai nos ajudar em dicas práticas na nossa saúde bucal, né? Então hoje a gente vai focar um episódio mais em problemas recorrentíssimos aqui no consultório e eu tenho Uhum. certeza que muitos pacientes serão beneficiados com esse episódio, que é muito sobre afta, herpes, sangramento gengival, como que a gente pode trazer a fitoterapia aliada a todo esse processo, né? Para que a gente possa lançar mão então das plantas e não tanto desses remédios que, hora ou outra, são necessários em fase aguda, mas se a gente pode trazer isso de maneira mais saudável e mais natural, então a gente com certeza vai lançar mão disso e de uma maneira também constante. A gente vai falar muito sobre essa constância hoje, né, Elô? Isso mesmo. Então, para quem ainda não te conhece, eu quero que você se apresente, diga quem Uhum, é você, o que você faz. uhum, Quem é a Heloísa? uhum. Então, eu me chamo Heloísa, né, já participei de um episódio anterior aqui, mas sou terapeuta ayurvédica, né, trabalho com medicina integrativa natural, que é a visão do Ayurveda, e preventiva, né, no caso que é o que nós vamos falar aqui também. Então, o Ayurveda, né, a medicina tradicional indiana, ela tem cada vez mais surgido no Brasil, mais pessoas têm conhecido, têm, buscado esse conhecimento, e é isso que eu tenho trazido, né, para o meu atendimento, né, para as pessoas que me conhecem e querem um tratamento alternativo e complementar também. Ótimo. Então, Elo, hoje eu quero que a gente comece trazendo dicas práticas, principalmente para pacientes que têm recorrência em herpes e afta Uhum, e já utilizam esses remédios de farmácia, né? Que são as famosas pomadinhas ali, né? O aciclovir e tudo, que quando começa aquela fase de coceira do herpes, por exemplo, já passa para tentar deixar um tratamento mais que não exploda tão rápido, uhum, né, aquela lesão, ou quem tem afta e usa um Bismujet, ou usa o Oncilon e já não vê mais resultado nisso, tá enxugando gelo toda hora, porque isso é recorrente. O que uhum, que o Ayurveda nos traz de maneira prática para que quando saia essa ferida, a gente uhum, possa ajudar o nosso corpo a cicatrizar? uhum. Então, antes, né, da ferida sair, da herpes sair, é legal entender que ela é construída, né, no sentido de que o evento, né, a herpes, a afta, vai surgir de acordo com algum sinal de desequilíbrio interno, né. Então, a partir do momento que ela surge, nós podemos utilizar, né, pomadas tópicas, né, tanto as tradicionais como fitoterápicas também, né, plantas medicinais que vão agregar ali no seu tratamento e que podem ser feitas em casa, né, de forma mais fácil, simples para as pessoas, né, sem que elas precisem a todo momento estar recorrendo às pomadinhas, né, os antivirais, né, da herpes, por exemplo, e que elas possam fazer em casa, né. Então existem algumas plantas medicinais que são muito utilizadas, né, para a região tópica, né, da herpes e da afta. Então a herpes e a afta, elas quase vêm que do mesmo lugar dos doshas, né, que é esse aquecimento, né, excesso de fogo. Então, tanto a herpes quanto a afta é esse excesso de fogo, que o Ayurveda entende ali dentro das constituições dos doshas, que é Vata, Pitta e Kapha. No caso, Pitta, né, é aflorado no corpo, né. Então, depois, né, de equilibrar toda a alimentação, né, e mesmo assim ela de repente surge, né, nós podemos utilizar algumas plantas medicinais para controlar, né, esses eventos. A herpes, por exemplo, é uma coisa que pode acontecer recorrentemente, né, se algo estiver em desequilíbrio, as aftas também. Então, uma dica que eu acho muito legal com relação, à herpes e à afta, principalmente se for na parte interna, né. A herpes geralmente aparece do lado de fora, mas a afta geralmente da parte de dentro, né, e é a folha de goiabeira, por exemplo, né, o bochecho com a folha de goiabeira, nós conseguimos encontrar a granel, né, muitas pessoas têm,
a própria árvore aqui mesmo, né, na nossa cidade. Então é uma plantinha, né, uma folha muito interessante, né, para conter ali o excesso de, bactérias da boca e ajudando nessa cicatrização também, né. Então fazer esse gargarejo, elaborar um chazinho, né, uma E infusão, uma com a decocção. folha verde mesmo, não Isso. precisa secar. Não precisa secar, mas se você de repente não tiver, né, a folha verde, você pode, utilizar ela seca em formato de infusão ou decocção, como se fosse um chazinho, assim, que a gente tá tomando, Uhum. e fazer esse bochecho, né, para ajudar. E esse bochecho ele pode acontecer em vários momentos do dia, então já pela manhã, né, na hora da higiene bucal, já fazer um bochecho, né, antes de se alimentar, antes, né, de colocar a primeira refeição no corpo, e aí seguir o dia, de repente, já utilizando esses bochechos medicinais, né. Então eu acho a folha de goiabeira muito coringa, né, mas também podemos falar de outras, né. Então, por exemplo, o cravo também, né, é uma plantinha, de certa forma, né, é uma erva medicinal, que ela ajuda no controle das bactérias também, tem um poder anti-inflamatório muito legal e que também pode ser utilizado como bochecho, né, no óleo de coco, por exemplo, né. Então infusionar um pouquinho de cravo, né, fazer um banho-maria ali com um pouquinho de óleo de coco, né, deixa especificamente para sua higiene isso, né. Então, separa ali um pouquinho do óleo de coco, né, para a sua higiene matinal, no seu banheiro lá, o seu potinho, porque ele vai, endurecendo e amolecendo de acordo com as estações, né. E aí você faz um banho-maria com cravo, né, coloca ali, vamos supor, uma proporção ali, 200 ml de óleo de coco, você pode colocar ali uns 10, 15 cravinhos, deixar bem potente essa infusão e utilizar como um bochecho, né. Então esse é conhecido como oil pulling, né, que é esse bochecho com óleo de coco medicado também, é uma solução muito legal quando é acometido na parte interna da boca, né, de uma forma geral. E isso essas 2 dicas, tanto da folha de goiabeira quanto do óleo de coco com o cravo, é quando a lesão está ativa na boca. Isso. Na Sim. verdade, o óleo de coco você pode utilizar todos os dias, né. Na higiene matinal, após você raspar a língua, fazer toda a sua higiene, você pode finalizar, em vez do enxaguante, talvez, né, o bucal tradicional, com muito flúor, com excesso de outras coisas ali que não são tão legais, utilizar o óleo de coco, né, uma solução bem legal, ou óleo de gergelim, que é tradicionalmente usado no Ayurveda, mas o óleo de coco tem assumido esse posto, esse local aí, porque ele é excelente, né, antimicrobiano também. É, vindo esse gancho, inclusive, dos enxaguatórios bucais, pessoal, quem faz o uso de enxaguatório bucal, achando que ele realmente faz aquela diferença toda que está escrito lá no rótulo, elimina 99,9% das bactérias, eu digo para você que isso não existe, tá? Então, uma higiene bucal satisfatória, ela não deixa de ser pasta, escova de dente e agora a gente tem uma técnica ayurvédica para dar uma potencializada nessa ação antimicrobiana, não é o enxaguatório bucal que vai te ajudar, com certeza, tá? Mas essa oleação que você faz na boca, com certeza o cravo tem muito mais poder do Uhum, que o próprio enxaguatório bucal, que você às vezes pensa ter toda essa ação por conta ali daquele álcool que deixa aquela uhum, sensação toda, eh irradiante na tua boca ali, parecendo muito limpa, mas que realmente isso de maneira real não acontece, né. Além do que eu digo sempre que quando a gente quer uma ação muito potente de algum remédio, né, por exemplo, tá passando mal, tá com pressão baixa, geralmente a gente coloca um pouquinho de sal embaixo da língua. O que que isso quer dizer? Que a nossa língua, toda essa inervação que a gente tem dentro da nossa boca, ela vai de maneira direta atuar em todo o nosso organismo. Então a gente precisa ser muito atento a tudo que a gente coloca todo dia na nossa boca. Então perceba, se a gente usa uma pasta de dente, por exemplo, cheia de produtos artificiais, corantes, né, toxinas, todos os dias a gente está colocando para dentro muita coisa química. Se a gente uhum, pode substituir por uma pasta de dente que seja ayurvédica, uhum. inclusive, né, com muito produto natural,
então a gente tá fazendo uma excelente escolha para o nosso corpo, né. Uhum, Então esse novo enxaguatório bucal que você aprendeu hoje, você uhum. já pode começar a fazer, não é Com mesmo, Elô? certeza. Porque a gente tem então essa ação antibacteriana e Uhum, quando a gente tem episódios de herpes ou afta, a gente uhum, também pode lançar mão para que isso acalme um pouco e cicatrize de maneira mais uhum. controlada ali, né, Elô? Isso mesmo, aham. Muito bem. E quando a gente tem uma herpes no lado externo da boca, Elô, Uhum, como que a gente pode proceder com relação a isso? uhum. Então, quando a herpes é externa, geralmente ela causa muito desconforto, né, tanto com relação à dor, né, do paciente, tanto com relação à estética mesmo, né. Então o paciente ele se sente, fragilizado esteticamente por conta da herpes no lábio. Então, às vezes pode acometer os 2 lados, pode ser grande, né, pode ser pequena, enfim, determinadas formas, né, intensidades também, mas é interessante utilizar alguns produtos naturais para auxiliar também a secar mais rápido essa herpes, né, assim como, por exemplo, a Ciclovir, que muitas pessoas utilizam para já ir secando mais rápido, para ficar o menos tempo possível com aquela lesão aparente, né. Uhum. Então, o óleo de copaíba, ele é excelente para herpes labial e também o óleo de resina de sangue de dragão. Então Nossa, onde são é que a gente vai achar o sangue do dragão, Elô? então, várias marcas que trabalham com sangue de dragão, né, o nome, assim, ele é impactante, né, mas é uma resina de uma árvore conhecida como sangue de dragão. Ela tem uma textura, resinosa mesmo, tem um cheirinho mais forte, legal para usar à noite antes de dormir, porque ele tem uma textura, né, e uma coloração bem avermelhada, o que, Hum. né, acaba que não sendo tão funcional no dia a dia, né, à luz do dia. Mas ele é excelente para secar as herpes também, só que somente na parte externa, né. Então o de óleo de copaíba também é uma resina de uma árvore com um poder, assim, incrível secativo que pode ser utilizado, nas lesões aparentes. O legal é diluir. Então quando você está começando a introduzir a fitoterapia no dia a dia, né, tanto os alimentos naturais quanto plantas, chás, infusões, né, topicamente também, é legal ir aos poucos, né, então diluir um pouquinho, de repente, no próprio óleo de coco, né, então colocar um pouquinho, pingar uma gotinha da resina só, né, e ir testando e se adaptando aos poucos, né, e aí passando sempre, que sentir necessidade. É interessante também ressaltar que geralmente as resinas, por exemplo, né, o óleo de copaíba e o sangue de dragão, não é legal tomar sol, né, então é evitar episódios ali, sair de dia com muito sol, né, no verão, então é interessante também pontuar isso, né, para que não ocorra ali vai fritar a sua lesão, né, pode acontecer. Então, Não assim, não queremos, né? queremos isso, né, então é legal aí, pode passar a noite, limpar pela manhã, sair, né, passar o seu, né, batonzinho ali, e aí à noite, retornar com esse tratamento. Então eu acho o momento noturno muito legal para o tratamento da herpes, assim. Ótimo, Elô. E, visto essas dicas práticas para quando a lesão está ali aguda, né, Uhum, fazendo todo aquele processo desconfortável para nossa autoestima, né, uhum, porque a afta acaba nos trazendo desconforto para alimentação, para uhum, fala, né, a própria herpes para essa questão, às vezes a gente tem um compromisso e ela acaba aparecendo bem naquele uhum, dia, então, visto que a gente tem toda essas dicas para quando estamos em fase aguda, agora vamos falar um pouco sobre quando no processo de prevenção uhum, dessas lesões. Então você falou que isso é mais voltado para quando a gente está com o fogo interno desequilibrado. uhum, Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho mais como que então a gente faz para regular esse fogo, uhum, quem é pita ou quem tem outro dosha mais predominante, quando a gente percebe então que veio a lesão, num processo de autoavaliação, o que que a gente pode perceber que foi mais predominante para isso aparecer? uhum, E como que a gente pode fazer para minimizar isso? Que uhum, tipo de alimento que a gente pode consumir? Ou o que que a gente pode fazer de maneira terapêutica em casa, descansar um pouco mais? O que que ou aumentar a nossa imunidade? Conte pra gente o que que tudo isso tem a ver com todo o nosso corpo, integrativo.
Então isso que você comentou da imunidade talvez seja por onde, né, a gente já começa a cuidar, né, quando nós estamos falando da herpes e da afta, né. Então a imunidade, na visão do Ayurveda, ela é regida por Ojas, né, que é a nossa energia vital, né, o nosso brilho interno, né, a nossa imunidade. Então, geralmente essas lesões elas aparecem quando há queda da imunidade, né, ou quando, episódios de estresse que também acontece uma queda da imunidade. Então, alguns episódios, cotidianos da vida das pessoas mesmo, pode desencadear essas crises. Então, como que a gente pode fazer, né, como você perguntou, para melhorar essa questão da imunidade, né, do gerenciamento do estresse, da vida do dia a dia. Isso é muito legal e faz muito parte do Ayurveda isso, essa questão preventiva, né. Então, para você não ter que ficar ali passando a todo momento o seu sangue de dragão, o seu óleo de copaíba, né, então você pode primeiramente, olhar para sua alimentação, né, o que você está começando ali a sua manhã, né, como está a higiene e o que você está ingerindo também, né, então a própria alimentação. Então no Ayurveda a alimentação faz parte da fitoterapia, né, então cada alimento ele tem a sua constituição também, assim como nós temos, então cada alimento vai ter o teu sabor, as gunas, o sabor pós-digestivo, o efeito kármico, que é esse efeito após você se alimentar, o que que acontece, né, o que que reverbera, né, o que que aquele alimento te proporciona, né, esse é o efeito kármico de alguns alimentos. Então escolher e evitar, né, alguns alimentos muito picantes, muito condimentados, né, comidas requentadas, então essas são dicas muito legais e uma alimentação natural. Né, então o Ayurveda prioriza muito isso. Frutas e verduras da estação, então, os doshas também estão relacionados com as estações, porque os doshas, eles são os elementos da natureza, né. É o espaço, a terra, o fogo, o ar e o espaço, os 5 elementos, né. Então, essa conversa que nós temos com o entorno, com as estações, também vai melhorar a questão da imunidade, né. Então a nossa alimentação, numa determinada estação é uma, né, na transição para outras estações, né, precisa ocorrer essa transição, para que não aconteça uma queda da imunidade, né, um estresse, sistêmico no corpo, né, e aí também transicionar para a próxima estação, né, a primavera, outono, verão, né, o inverno. Então adaptar a alimentação é um pilar, assim, importantíssimo para manter uma boa imunidade. E a imunidade, né, como nós, comentamos, é um dos pilares principais com relação à herpes, né, e à afta. Ótimo. E aí, Elô, quando a gente fala, principalmente sobre essa questão do retorno, né, de a gente entender que quanto mais a gente, no nosso dia a dia, traz, benefícios para nossa saúde, então menos a gente vai sofrer com esses desconfortos, né, que o nosso corpo traz quando está em desequilíbrio. Uhum, Seja, aftas ou herpes, que é o que a gente está falando, quanto propriamente outros desequilíbrios no nosso corpo, né, porque aqui uhum, então a gente está falando de uma maneira, uma visão geral de todo o nosso corpo. E uhum, aí eu trago para você essa, hoje em dia eu e você temos um pouco mais de constância em relação a essa e facilidade, né, para essa alimentação, essa transição, por conta do nosso conhecimento mais antigo, você há uns 5 anos, mais ou menos, já faz esse estilo de vida, eu mais ou uhum, menos há 3 anos, mas eu uhum, gostaria que você trouxesse um pouco até da tua vulnerabilidade aí, né, de uhum. como o Ayurveda entrou na tua vida e quais foram as facilidades e as dificuldades. Porque eu vejo muito aqui no consultório que eu dou toda essa explicação, né, sobre que a fitoterapia é muito aliada, que a gente pode lançar mão de todos esses processos naturais para a cura real do nosso corpo, Uhum, porém existe um tempo para isso acontecer, diferente dos uhum, remédios alopáticos, que são, do dia para a noite a melhora acontece, né. Mas uhum, a gente precisa ficar ali sempre repondo, refazendo, porque a gente não atuou na causa raiz de onde uhum, vem aquele processo, né. uhum, Então, porém, quando a gente está em fase aguda, a gente quer tentar de tudo, né. uhum. Coloca ciclovir, coloca o cravo, coloca o óleo Tudo. de copaíba, até resolver tudo. Uhum. E aí, depois que passa, a gente volta a comer toda Sim. aquela nossa rotina bagunçada, né. Uhum, Mas existe um ciclo, né, para as coisas acontecerem e como a gente diz, cada pessoa é uma pessoa e cada vida é uhum. uma vida. É. Então, como tá
como foi para você esse processo, Elô? Uhum, Como era a Elô antes do Ayurveda e como é a Elô agora com o uhum. Ayurveda? Como foi todo esse processo para você? Então, isso que você comentou é essencial a gente entender que, na verdade, a gente precisa de constância, né. Então, se, queremos evitar aí os surtos de herpes, os surtos de afta, há um processo que nós precisamos, fazer para que isso não aconteça, né. Então esse caminhar ele é importante. O meu caminhar, né, com, o Ayurveda, o meu conhecimento com o Ayurveda surgiu alguns anos atrás, né, então, eu já vim do ioga, né, então eu já praticava ioga, o ioga e o Ayurveda eles se cruzam muito, né, então eu já conhecia sobre o Ayurveda, não me aprofundava sobre isso, né, meu foco era outro, eu trabalhava em outra coisa, nada a ver com isso. Mas eu vinha de uma insatisfação muito grande com a medicina tradicional, de uma forma muito geral, assim, né, eu tinha alguns problemas de saúde que eu não via muita resolução. Né, então eu fui buscar outras alternativas. Então eu fui para medicina chinesa, que eu amo também, adoro, mas não é o meu foco, né, mas adoro também acupuntura, né, outras terapias alternativas, e comecei a sentir uma melhora aí. Eu pensei: "Bom, esse é o meu caminho, esse é o meu lugar", e eu estava realmente querendo me encontrar, né. Então eu acho que esse se encontrar, ele tá em todas as fases e todas as questões da nossa vida, né. Uma delas é a saúde. Né, então quando nós temos um desconforto, e ele é repetido, né, ou ele é muito intenso, a gente quer uma coisa imediata, como você comentou, né. Mas como isso já não estava funcionando para mim, eu pensei: "Bom, eu preciso ter calma e buscar o meu caminho, buscar aquilo que funciona para mim", né. Então aí eu encontrei o Ayurveda, né, comecei a me tratar com uma terapeuta lá do Rio de Janeiro, né, então ela foi o meu portal para o Ayurveda, né, fiz um tratamento super longo para as minhas condições de saúde, né, que eu estava no momento completamente agravada em várias questões, né. Então eu no primeiro mês já consegui sentir muita melhora, mas assim, o Ayurveda, assim como a fitoterapia, também é progressivo. Né, e eu tive que ter paciência para isso acontecer, né, mas aí nesse processo de ter paciência, de estar me descobrindo, eu fui vendo que isso é necessário, esse caminhar é necessário e a mudança de hábito também vai mudar tudo, né, isso os nossos hábitos, a nossa rotina, né, no Ayurveda é chamado de dinacharya, né, que é essa rotina diária, é algo que você acorda, faz, no outro dia você acorda e faz igual. Né, exercício físico, né, a limpeza oral, então tudo isso é um dinacharya, né, uma rotina diária. E aí eu fui aprendendo, né, que era necessário para que eu conseguisse melhorar. Então aí que eu descobri o Ayurveda, aí que eu me apaixonei pelo Ayurveda, né, e não quis ficar só sendo paciente, né. Então eu acabei indo para a formação de terapeuta ayurvédica, e isso abriu ainda mais o meu olhar para as coisas, né. Porque eu atendo pessoas, né, todos os dias com as mais diversas questões, né, as mais diversas reclamações. E muitas pessoas também vêm dessa insatisfação, né. Então, esse tratamento integrativo, né, esse caminhar a longo prazo, eu acho que ele só tem a beneficiar e a complementar o trabalho da medicina tradicional também, né. Então, trazer autonomia para o paciente, trazer, esse olhar, né, integrativo, né, para que as pessoas entendam que de repente, opa, a boca não é só a boca, ela é a nossa digestão, é o nosso intestino, é como a gente está indo ao banheiro, é tudo, né. Então esse é meu caminhar e esse é o caminhar que eu tento trazer para os meus pacientes também, né, para que eles consigam entender que é um todo, né. Nós estamos aqui, mas está chovendo lá fora, o clima já mudou, nós vamos trocar de estação também, então tudo isso tem a ver com a nossa imunidade, com o nosso Ojas, né, nossa energia vital, para que a gente tenha uma boa saúde, né. É isso mesmo. E eu percebo, assim, que quando eu vou contar um pouquinho também da minha história aqui, né, para que as pessoas entendam que tudo isso é um fluxo de caminho. Se você está aqui ouvindo esse podcast e você se interessa por esse assunto, com certeza absoluta, isso um dia vai ser constante também na tua vida, né. Então eu percebo que comigo, por exemplo, eu sempre gostei eu nunca tive um problema sério de saúde, né, Uhum, mas eu sempre me chamava essa coisa natural, começou muito mais pra mim nesse lado, eh
físico, né, eu gostava muito, assim, de entender como é que era também o ioga, como é que Uhum, era a meditação, como é que era a respiração, então tudo isso foi me levando a caminhos em que eu fazia muito retiro, por uhum, exemplo, né, retiro de ioga, retiro de meditação, e esses retiros eles me traziam uma alimentação completamente diferente da alimentação que eu costumava, ter de rotina. Então, logo que eu me inscrevia nesses retiros, aparecia lá: "Ah, eu quero que vocês façam um jejum de álcool, um jejum de açúcar, de uhum, carne e tudo, porque a gente vai entrar num estado mais zen", né. uhum, E a partir daí eu fui começando a perceber no meu corpo aquilo que eu não enxergava, porque uhum, muitas pessoas me olhavam e falavam assim, né, lá quando eu era ainda uma menina: "Nossa, quando eu tô menstruada eu me sinto inchada". Eu uhum, percebia: "Nossa gente, eu não sinto nada disso não, uhum, pra mim tá tudo normal". uhum. Ou: "Nossa, quando eu como alguma coisa também parece que me incha". E eu falava: "Nossa, pra mim eu não tô sentindo". Aí Aham. que eu comecei a perceber que eu estava num estado inchado constante. Então Uhum, todos os alimentos que eu comia me sentiam fazer inchada e eu achava que aquilo era o normal, né. uhum, Porém, quando eu olhei para o lado natural e eu consegui compreender que eu podia me alimentar de uma outra maneira, aí eu consegui ver os benefícios no meu corpo, consegui uhum, entender que quando eu comia de uma maneira mais natural, eu me sentia menos inchada. Quando eu comia de uma uhum. maneira não tão natural, eu sentia essa diferença no meu corpo. E aí isso foi um processo de alimento por alimento, né. Mas o que eu percebo aqui no consultório é que quando a gente tem uma fase aguda, os pacientes estão assim, nossa, focadíssimos, né, em fazer todo aquele procedimento acontecer. Quando existe o processo de melhora, acaba por a gente recair em um padrão antigo. Mas eu gosto de ressaltar que a gente precisa ter paciência com a gente mesma, né. Uhum, Não existe um processo em que: "Nossa, puxa, vou ficar me culpando, porque eu agora tô comendo tudo isso de novo e vou ter a herpes uhum, de novo e tudo mais". Mas que a gente tenha uma paciência por esse processo, que a gente vá se uhum, descobrindo aos poucos, que a gente vá conduzindo o nosso caminho de uma maneira gentil com a gente mesma também. Porque a partir do momento que a gente vai entendendo o espaço em que o nosso corpo ocupa de saúde, a gente vai pensar 2 vezes antes de uhum, comer ou fazer ou entrar num estado de estresse que a gente sabe que vai desregular todo o nosso corpo, né. uhum, Então é sim, importante que a gente tenha todo esse processo de calma e tranquilidade, uhum, que a gente vai conseguir chegar, no nível que a gente espera chegar. uhum, Mas vamos vivendo hoje sempre, a cada dia, para que a gente possa ter sempre esse processo de calma e uhum, tranquilidade que tudo vai dar certo, né. isso mesmo. Vindo mais um pouquinho mais para esse lado fitoterápico de novo, Uhum, trazendo esse assunto, Elô, eu quero que você traga pra gente aqui um pouquinho do que eu vi que você mora numa casa agora, né, e que uhum, você tem lá o teu quintalzinho, uhum, e se as pessoas que estão escutando a gente agora têm também a oportunidade de cultivar alguma erva, né, de ter uhum, alguma plantinha viva dentro de casa, para que ela uhum, possa trazer ali alguns benefícios, não só para herpes, mas para nossa saúde geral. O que uhum, que você recomenda que as pessoas tenham na sua hortinha para que isso uhum, traga, assim, um benefício de fazer um chazinho todo dia, uhum, ou mesmo de comer essa planta de maneira uhum, ali na salada, né. O que uhum, que são tuas dicas ayurvédicas para uma alimentação boa e uma hortinha que uhum. funcione bem? Então, agora eu estou morando numa casa, né, que tem quintal, mas, né, as pessoas que também, moram, né, moravam, né, estão em apartamentos, também dá para cultivar algumas plantinhas medicinais, de repente ali na sacada, em vasinhos menores, né. Então dá para fazer, né, claro, é um pouquinho mais difícil sem quintal, né, o volume da planta medicinal é menor, mas dá, vamos confiar no processo que dá certo. E eu gosto muito de 2 plantas medicinais que eu acho muito coringas. Primeiro é a hortelã, já entrando nesse gancho que nós estamos falando, né, da herpes e das aftas, e esse calor, excesso de calor interno, a hortelã ela é excelente.
né, então ela ajuda a refrescar o nosso organismo, né, ajuda a dar uma equilibrada na digestão também. E a erva doce, também ela é uma planta medicinal refrescante, um pouquinho mais adstringente também, mas ela ajuda, por exemplo, aí na questão do mau hálito, né, do pós-digestivo ali, então você fazer uma alimentação e logo em seguida você tomar um shotzinho do chazinho de erva doce bem concentrado, né, ou até mesmo mastigar as sementinhas da erva doce. Então, eu acho a hortelã e a erva doce coringas, né, e aí algumas coisinhas de mercado, que geralmente, né, a gente encontra, é mais fácil de encontrar no mercado, que é o gengibre e a cúrcuma, né. Se você tem seu terreninho e consegue plantar, maravilha, ótimo, né, mas se você não tem, eu acho 2 raízes muito legais, né, então o gengibre ele tem uma potência mais aquecedora, vai ajudar nessa transição das estações, na imunidade também. Dá para elaborar uns shots bem legais de gengibre, cúrcuma, mel também, né, para ajudar na imunidade, né, pra ser esse reforço que a gente precisa. E o gengibre, né, é aquecedor e a cúrcuma também é aquecedora, né, então anti-inflamatória, suave, né, também ajuda na digestão. Então eu acho que o hortelã muito jóia de ter em casa, a erva doce também, né, se for possível, se não as sementinhas mesmo, né, efeito pós-digestivo, após a refeição. Hortelã também pode ser antes, né, no início da manhã, né, junto com a sua refeição matinal, um shotzinho de chazinho de hortelã bem concentrado, e aí a cúrcuma e o açafrão, né, que esse é clássico, né, do Ayurveda. Uhum. E vindo nesse gancho que você trouxe sobre o shot, né, matinal. Eu costumo sempre ter essa rotina de tomar todos os dias esse shot matinal, e eu quero que você traga um pouquinho de como, então, pra gente, né, às vezes desliza na alimentação, mas se Uhum, a gente tiver uma rotininha, assim, uhum, bem regradinha no começo da manhã, o que que você uhum, recomendaria pra gente fazer desde a hora que acorda até a hora que vai tomar o café da manhã? O que que uhum. seria, assim, um padrão ayurvédico ouro, pra Ouro. gente trazer pra Uhum, todo mundo que tá ouvindo, o que que isso vai já começar o dia com o pé direito? uhum. Eu sempre comento com os pacientes que o período da manhã é uma grande chavinha do nosso dia. Então, quando nós começamos o nosso dia bem, já com uma alimentação, uma rotina minimamente organizada e saudável, a tendência que a gente continue isso ao longo do dia é muito grande. Né? Então, muitas vezes, quando a gente estava falando, né, que às vezes desliza e não consegue voltar e rola uma impaciência, né? Eu acredito que começar pela manhã é um ótimo começo, mesmo que de repente almoço não seja assim tão perfeito, não consegui, tive que comer uma marmita congelada, de repente acontece, né? Mas que o nosso café da manhã já dê um start para o nosso dia. E assim, poderia falar para você os shotzinhos, que eu acho muito legais para a imunidade, tanto, né, que eu comentei ali do gengibre, a cúrcuma e o mel, né, fazer uma pastinha e consumir com um pouquinho de água morna. É um padrão ouro no Ayurveda, ajuda na digestão, ajuda na imunidade, né, consumido todos os dias, né. Mas um segredo que eu acho super simples e que todo mundo pode fazer é a água morna. Né, então a água só ela mesmo, não precisa ter mais nada, muitas vezes. Então, após a higiene, consumir um pouquinho de água morna, né, vai estimular o fogo digestivo, que é o mais importante aí para sustentar a nossa imunidade, para a gente digerir bem aquilo que, né, nós estamos colocando para dentro, né, no nosso café da manhã, e aí seguir uma boa alimentação ao longo do dia, né. Então eu acho que a aguinha morna pela manhã é um padrão ouro do Ayurveda. Simples. Simples, Aham. ótimo. E isso é muito interessante, né, Elô, porque quando a gente fala de integrativo, a gente não precisa complicar, né. Uhum, A gente fazer o básico, aquela velha teoria, básico bem feito. O uhum. que é natural, o que é da natureza, isso é simples de a gente ter, é simples de a gente Uhum, fazer, né, é simples de a gente colocar na nossa rotina. Então, uhum, quando a gente hoje a gente tem muita informação e isso acaba confundindo muito, uhum, né. Mas quando a gente então tem essa facilidade uhum, de simplesmente consumir uma água morna e saber que isso já vai ajudar em toda a nossa digestão, a gente já uhum, vai, colocando na nossa cabeça que as coisas naturais, elas são simples de ser feita, uhum, né. Como
uma água morna para melhorar a digestão, e Uhum. assim como uma respiração para melhorar o nosso estado de estresse, por exemplo, também, Uhum. né. Bem Falando isso. em estresse, eu até queria comentar com você se o Ayurveda ele traz algo relacionado a essa questão de bruxismo, de estresse mental, se existe Uhum. alguma relação com algum tratamento específico, porque hoje no consultório, um dos tratamentos, assim, que eu mais faço e que eu mais recebo são pacientes estressados, pacientes Uhum. com apertamento, Uhum. pacientes com bruxismo. Então, eu queria que você trouxesse se existe alguma dica também para essa agora falando um pouco menos desse estado de corpo matéria, né, de Uhum. fitoterapia, que são coisas que são mais plausíveis, assim, mais ao toque. Uhum. Se você traz alguma coisa em relação a esse estado mental pra gente. Uhum. Então, esse bruxismo, né, que acometem muitas pessoas, tá relacionado aos estados mentais, né. E no Ayurveda, os alimentos também vão interferir nos estados mentais, né, assim como as ervas, as plantas medicinais também, né, como eu havia comentado da constituição dos alimentos e das plantas medicinais. Então nós temos, 3 estados, né, no Ayurveda que pode despertar algumas coisinhas específicas na nossa mente, né, que é Sattva, Rajas e Tamas. Né, você comentou que quando você vai para um retiro específico, você muda a alimentação, você retira a carne, o álcool, o café, enfim, muitas coisas, né. Então, quando você está fazendo isso no retiro, geralmente você está indo em direção a uma alimentação mais sátiva, né, que é uma alimentação, fácil de digestão, uma alimentação que propicia estados mentais mais calmos. Então é interessante dizer que os alimentos eles vão interferir nos estados mentais. Então a pessoa que apresenta o bruxismo, por exemplo, é uma pessoa que tem tendência, pode não ser somente um único dosha atuando, né, nesse desconforto, mas o dosha vata é um dosha responsável pelo bruxismo, né, que é esse estado mental mais ansioso, alterado. Então a gente pode a água morna, nesse caso, já entra ali numa rotina matinal já da manhã, né. E o ioga, né, é uma prática complementar, que eu acho, assim, incrível, né, para relaxar, para trazer um equilíbrio mental também e a escolha certa dos alimentos, né. Então isso pode melhorar com certeza. Ter uma rotina, que te propicie mais calma, mais foco, com certeza vai ajudar nessa questão do bruxismo. Tem uma terapia corporal que inclusive eu faço lá no Espaço Aróguia, que é o Shirodhara e o Kshiradhara, que é uma técnica de oleação, né, então o paciente ele fica deitado, né, ele recebe uma oleação na testa, né, que vai ajudar a acalmar os estados mentais, a nutrir a mente, né. Então, tanto com óleo de gergelim morno, né, prensado a frio, natural, aí o paciente ele fica recebendo essa nutrição ali por 1 hora, ou o Kshiradhara, que Kshira significa leite, né, então em sânscrito, que é esse leite medicado, muitas vezes com a lavanda, com plantas medicinais que são mais calmantes, isso de forma prática, né, uma terapia corporal prática para o bruxismo, né. Então a pessoa vai sair mais sonolenta, mais relaxada, né, e isso pode ser um tratamento, né, a longo prazo, assim, né. Então o paciente vai lá 2, 3 vezes ao mês no tratamento ayurvédico, faz, né, esse Kshiradhara ou Shirodhara, porque precisa analisar qual é, né, a constituição dessa pessoa e como o bruxismo tá, né, interferindo na rotina dela, mas é uma solução bem legal, assim, né, para incluir na rotina. As massagens no couro cabeludo também, na mandíbula, é interessante fazer, né. Então no Ayurveda nós temos pontos marmas. Né, então assim como na acupuntura tem todos aqueles pontos que o terapeuta coloca muitas agulhas, no Ayurveda nós fazemos a pressão de alguns pontos, né, que são esses pontos marmas. Mas são muitos, né, então na nossa face, no nosso crânio, nós temos, assim, centenas de pontos. Então, de uma forma geral, é legal você pegar um olhinho morno, de gergelim, principalmente, né, sempre aquecer um pouquinho, nunca o óleo muito gelado ou cremes, né, hiper, ultra industrializados, né, mas um olhinho de gergelim ali prensado a frio que você já deixa ali, para sua massagem, né, e já fazer uma massagem facial que começa aqui, né, que começa aqui de baixo para cima do queixo, vai para a orelha, sobe no crânio de forma bem intuitiva, né. Esse também são rituais que você pode fazer todos os dias, né, antes de dormir. Então esse é um abhyanga parcial, que nós falamos, né, o abhyanga é a oleação corporal inteira, que nutre, né, que traz mais aterramento, mais foco para as pessoas, nutrição também, né, mas
pode ser feito de uma forma bem pontual, né, então na parte da cabeça, né, do ombro para cima. Então essas são dicas bem legais para o bruxismo. Ótimo. Uhum, Até porque, essas formas práticas e autorreguladas é importante, né, porque uhum, quando vem esse processo de bruxismo mais agudo, as pessoas realmente relatam uhum, muita dor aqui nessa região da mandíbula, até irradiando para a cabeça, no ouvido. Então uhum, essas dicas são muito legais para que, enquanto essa fase aguda não passa, a uhum, gente vai fazendo toda essa massagem para que isso vá acalmando um pouco, uhum. né. Então eu agradeço, Elô, por esse Obrigada. episódio. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez, Uhum, trazendo muito conhecimento para todo mundo, né, para os nossos pacientes, e que a gente continue nesse caminho, nessa trilha, uhum, integrativa, né, trazendo muito mais, interação e complemento na saúde dos nossos pacientes. uhum. Obrigada por hoje. Obrigada a Eu você. quero que você traga aqui então as tuas redes sociais, Uhum, como os nossos pacientes vão te encontrar, uhum, e se você atende lá no Espaço Aróguia, né, que você já falou, uhum. conta pra gente como que a gente te acha. Tá. Então, o meu Instagram é Heloísa Glock, né? Por lá você pode me contatar, ou também pelo WhatsApp, que já tá lá no, na bio do Instagram. E eu atendo, né, no Espaço Aróguia, também atendo em formato online. Então, se você está assistindo e você não é de Ponta Grossa, não é da região, mora lá longe, também é possível realizar consulta. E aí, dentro da consulta, vai ter um plano elaborado especialmente para você, para suas condições, né? Que é isso que o Ayurveda busca, né? E a medicina integrativa de uma forma geral, né, olhar o paciente de forma única e individual. Então esse atendimento eu faço em formato presencial ou online também. Ótimo. Uhum, Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui em mais um episódio do Que a Boca Conta. E lembre-se, o natural é o novo normal. Não precisa complicar nada. Vamos descomplicar tomando nossa aguinha morna. morna todo dia pela manhã Né. e já tendo certeza que a gente está fazendo muito bem para o nosso corpo. Uhum. Obrigada e até a próxima.